dado aí, nós agradecemos muito. Irmãos, vamos lá então. O texto da nossa exposição hoje se encontra, conforme nós temos caminhado aí, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. Mateus 5, do verso 43 até o verso 48. Estamos caminhando no Sermão da Montanha, sermão este que tem como finalidade apresentar para nós o caráter de um crente, um coração transformado, alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que experimentou aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, como ele vive, quais os valores que ele internaliza. E aqui então nós temos a conclusão daquela série de mensagens que Jesus começa a falar a respeito dos escribas e fariseus que estavam usando a lei a fim de que a lei fosse forçada a se ajustar naquilo que eles gostariam, naquilo que eles pretendiam. Então nós vamos ler Mateus capítulo 5, verso 43, que diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar para que Deus nos abençoe aí na exposição da sua palavra, iluminando aí o nosso coração, a nossa mente em Cristo. Obrigado, Deus, por estes momentos. Cantamos aqui que nós nos rendemos aos teus pés e o Senhor é tudo aquilo que precisamos para viver. Senhor, que declaração! E o Senhor é aquele que sonda realmente os nossos corações. E nós, Deus, queremos declarar aqui que estamos inconformados, Senhor Deus, com uma espiritualidade, às vezes, tão aquém daquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. Trabalha em nós, quebrantando-nos, transformando-nos. Fala aos nossos corações neste momento, Deus. Oramos por isso, para que este ensinamento tão precioso da Tua Palavra, ele seja praticado por todos nós, para a glória do Teu santo nome. É a minha oração, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Irmão, cheguei aqui na igreja por volta das 6h30. Encontrei aqui algumas pessoas, o Bené, o Ed, a Cida, a Gisele, a Duda, o Rafael, a Carol e o Pedro já estavam aqui no templo se preparando para algumas coisas, para essa participação que eles tiveram. O Bené, mas a Gisele, juntamente com o Ed e a Cida, eles conheceram uma pessoa aqui na cidade, uma senhora, a mãe de 5 filhos, e eles se sensibilizaram com a história dessa mulher e resolveram ajudá-la. E cesta básica foi adquirida, roupas foram doadas para que ela pudesse, assim, então, levar para os seus 5 filhos, tendo uma criança de 2 anos como sendo aí a mais nova da família. Enquanto a gente organizava aqui as coisas, eis que alguém me chama no portão. E ao chegar no portão, já sabendo mais ou menos um pouco a respeito do que é, porque estamos aqui no centro e essas coisas são mais comuns do que a gente imagina. E aí um jovem perguntou se aqui tinha um presbítero. Eu falei assim, não. Se tinha diácono, eu falei, também não. E eu falei assim, eu quero uma oração. Eu falei assim, oração a gente faz. Oramos por ele. Aí ele começou a contar a história dele. E aí você fica naquele dilema, acredita ou não acredita, confia ou não confia. E uma situação muito delicada e o tempo avançando, irmãos. E foi chegando aquele momento assim das 19 horas, e eu pensando, Jesus amado, esse culto tem que começar, e o rapaz está contando a história dele, e eu assim meio afobado internamente, mas não fui indelicado com ele em momento algum. Resumindo a história, pastor, eu preciso ir para Águas de Lindóia. O cara me deu um cano, estou aqui, estou morando na rua, e aquela situação toda.
Nosso coração, ele tende a se fechar, às vezes, diante de determinadas situações. E aí tu fica pensando, o que fazer? Tem um culto para começar, tem um rapaz que está necessitado, por isso que o culto começou quase 10 minutos atrasado. Tá bom, irmãos? Foi por causa disso. Estou aproveitando aqui essa introdução para a gente elucidar aquilo que o texto está chamando a nossa atenção para a gente pensar. Quem é o nosso próximo? Esse é o dilema do texto. Eu não conheço esse rapaz que veio me pedir ajuda. Parte do princípio de que a história dele é verdadeira. Ele declara-se portador de uma dificuldade, não tem dinheiro, precisa voltar para a sua cidade, está aqui, morando na rua, não tem condições de voltar, porque confiou em alguém que, segundo ele, lhe enganou. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele é muito interessante, porque o Senhor Jesus, por 6 vezes, ele começa dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito. E quando aparece essa expressão, Jesus ele não está fazendo uma citação direta da lei, mas ele está pegando aquilo que foi se convencionando ser a interpretação da lei. E mais uma vez, lamentavelmente, os escribas e fariseus, eles se apropriaram da lei, distorcendo-a para que ela falasse ou ensinasse algo que na lei não estava, que na lei não era ensinado. Quando Jesus começa dizendo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu quero que você encontre no Antigo Testamento onde que aparece a expressão odiarás o teu inimigo. Ela não existe. Em lugar nenhum nas Escrituras você encontra que o povo de Deus, na antiga dispensação, deveria amar o próximo e odiar o inimigo. Essa expressão, odiar o teu inimigo, ela foi um aditivo, ela foi adicionada, ela não se encontra na Bíblia. E eles, então, tiveram um entendimento equivocado a respeito do que é o próximo. Amarás o teu próximo. E aí o judeu, então, passou a interpretar a lei da seguinte maneira: bom, o meu próximo é alguém da minha raça. O meu próximo é um compatriota, é um judeu, é alguém que tem a mesma nacionalidade, é alguém que tem a mesma profissão de fé, é alguém que crê nas mesmas coisas que eu acredito. E aí, então, eles restringiram o princípio da lei, porque se você ler Deuteronômio 19, você vai ver que a lei ali dizia que eles deveriam ser bondosos para com os estrangeiros, eles não deveriam maltratar os estrangeiros, pelo contrário. Então, o povo de Deus passou a interpretar a lei da seguinte maneira: o meu próximo é um compatriota judeu, e se eu tenho que amar um judeu, significa dizer que eu tenho que odiar todo o resto. Mas isso não estava na lei. Lamentavelmente, eles passaram a interpretar, eles passavam a entender a lei dessa maneira. E esse texto, então, que nós lemos, ele nos ensina algumas coisas importantes sobre por que nós devemos amar. Por que amar? E aqui Jesus vai nos dar algumas lições impactantes para a vida de todos nós a respeito do amor. Eu sei, irmãos, que quando a gente fala do amor, é muito mais fácil falar do que demonstrar. É muito mais fácil a gente pregar sobre o amor do que a gente demonstrar o amor. É muito mais fácil a gente formar grandes pensamentos, né, a respeito do que é, das suas características e tudo mais, do que a gente realmente viver nessa dimensão. Mas a palavra de Deus está aqui para transformar o meu coração e o seu coração. Então, a pergunta é, por que nós devemos amar? E aí o texto nos responde algumas coisas. Primeiro está aí no verso 43, porque só o amor é capaz de quebrar os muros de separação. Só o amor é capaz de quebrar os muros de separação. Odiar o inimigo não se encontra em parte alguma da Bíblia. Mesmo assim, o ódio para com os inimigos fazia parte da ética judaica daquela época. E eles, então, eles reduziram esse mandamento, direcionando apenas aos seus compatriotas, e eles, então, passaram a nutrir e a ensinar um sentimento belicoso para com todo o resto da humanidade. Amar o próximo e odiar o inimigo não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que o próximo deveria ser amado, mas não diz em lugar nenhum que o inimigo deveria ser odiado. Então, eles se equivocaram, eles, autoridades judaicas, se equivocaram no entendimento acerca de quem era o próximo, e também não só se equivocaram, mas nessa adição que eles colocaram de que o inimigo deveria ser
odiado. Os escribas fizeram uma conclusão errônea sobre a lei de Deus. Houve uma adição na interpretação do texto. Identificar o próximo era um assunto corrente nos dias de Jesus. Se você ler Lucas 10, pergunta o seguinte: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus então conta a parábola do samaritano. E vai dizer que estava alguém indo para Jericó e ele foi alvo de assaltantes, ele foi machucado, foi agredido, estava caído, e eis que passa um sacerdote, nada faz por ele, e eis que vem um levita, também nada fez, passou de largo, e até que vem um samaritano e se compadeceu daquele homem. E ali estava então um princípio moral, ali estava um princípio existencial. Quem era o próximo? Próximo é todo necessitado. Próximo é todo aquele que se encontra numa situação difícil. Próximo é todo aquele que precisa de socorro. Próximo é todo aquele que está desamparado. Próximo é todo aquele que está numa situação de vulnerabilidade. Próximo é todo aquele que está desprovido de determinadas coisas. Próximo, mesmo que eu não saiba onde ele mora, mesmo que eu não tenha as informações necessárias a respeito dele, mas próximo é todo aquele que se encontra em dificuldade. Assim disse Jesus. Só que os judeus entendiam diferente. Amar o próximo passou a ser entendido apenas aos judeus, e o próximo era apenas outro israelita. Nada além disso. Era judeu amando judeu. E o que é pior, e considerando todos os demais povos, não apenas como estrangeiros, mas como inimigos. Como inimigos. Chegava ao ponto de sugerir, olha só, chegava ao ponto de sugerir que a tarefa dos judeus, ou mesmo o seu direito e dever, era de odiarem outras pessoas. Os judeus consideravam todos os outros povos como meros cães, era a expressão que eles usavam para se referir às outras nações. Um grande muro de separação havia entre eles. E é por isso que quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai ver que ele usa uma expressão muito interessante. Ele fala sobre o mistério que foi revelado. E o mistério revelado diz respeito exatamente a uma igreja que passou a ser composta de judeus e de gentios. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: bom, Deus agora pegou os judeus, pegou os gentios e uniu esses dois povos e fundiu-os, formando de ambos uma só nação, uma só igreja, um só povo. O judeu nunca entendeu esse mistério, porque o judeu entendia que Deus haveria de abençoar os povos através da fé de Abraão, através dessa herança de Abraão, mas eles nunca conceberam a ideia de que Deus haveria de unir eles juntamente com esses cães que eles consideravam que eram gentios, formando de ambos uma só igreja. Então, lamentavelmente, um muro de separação fora criado. Sentimentos de ódio, sentimentos de revolta, sentimentos de vingança, sentimentos de ojeriza. Havia uma xenofobia muito grande, porque o judeu amava os seus e odiava todo o restante. Não havia um sentimento de compaixão em relação àqueles que não tinham a mesma fé, que não demonstravam os mesmos valores, que não acreditavam nas mesmas coisas. Mas pela graça, bondade, misericórdia de Deus, esse muro de separação que fora levantado foi quebrado pela graça de Deus, de maneira que não existe mais um povo distinto do outro, de maneira que não existe tribo, povo, língua e nação, porque o Cordeiro de Deus comprou para Deus todos os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Louvado seja Deus, irmão. E é por isso que na igreja você tem pessoas de nacionalidades diferentes, de culturas diferentes, de estados diferentes, mas unidos pela cruz de Jesus. Porque o Cordeiro de Deus quebrou esses muros de separação. Por que devemos amar? Porque só o amor é capaz de quebrar os muros. O ódio, ele levanta muros. Mas o amor constrói pontes. Só o amor é capaz de quebrar os muros de separação. Só o amor é capaz de fazer com que a gente caminhe com pessoas que pensam diferente, que têm sentimentos diferentes, faz com que a gente os acolha, os abrace, os ame, não faz com que a gente os trate como sendo gente de segunda categoria, gente que deve ser alvo realmente da condenação, do juízo de Deus e assim por diante. O amor quebra os muros de separação e aqueles muros que foram levantados foram destruídos pela misericórdia de Deus. Havia muitos fariseus e escribas zelosos que ensinavam que os judeus estariam honrando a Deus,
caso eles desprezassem todos aqueles que não fossem judeus. Se sentiam no direito de acharem que tinham o dever de odiar aqueles que se consideravam seus inimigos. E aí Jesus chega e joga tudo isso por terra. E ele diz, eis o caminho. O caminho não é do ódio, o caminho é do amor. Só o amor é capaz realmente de quebrar os muros de separação, e é por isso que aquele que amou o mundo de tal maneira deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os muros de separação que existiam foram quebrados. E hoje as pessoas são unidas por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Mas há uma segunda coisa que o texto me ensina, por que devemos amar? Porque o amor é a demonstração da nossa submissão a Cristo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aqui está o padrão do crente. Aqui está a jornada cristã. Eu, porém, vos digo, disse o Senhor Jesus, quem ama se submete a Cristo. Quem ama se coloca numa atitude de total obediência e submissão ao senhorio de Cristo. Quem ama, ele não vive para satisfazer os seus interesses. Quem ama se coloca na total dependência de Cristo e procura fazer todas as coisas para a glória de Cristo, mesmo que isso me traga um certo constrangimento. Porque dizer que amar é algo fácil? Não. Amar quem nos ama é fácil. Mas amar aquele que não tem por nós e não nutre por nós os melhores sentimentos, não é nada fácil. Então, quando nós amamos, nós nos colocamos nessa condição de submissão a Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, quem ama, obedece. Quem ama está declarando que coloca Jesus acima de todas as coisas. Quem ama está dizendo, eu sou servo de Cristo. Quem ama está dizendo, eu estou aqui para obedecer a Cristo. Quem ama está dizendo, já não sou eu quem vive. Quem ama está declarando que está negando a si mesmo para fazer a vontade de Cristo. Porque o Senhor Jesus diz, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Cadê? Amai os vossos inimigos. E o quê? Orai pelos que vos perseguem. Irmãos, a oração, ela é capaz de remover o veneno das nossas atitudes. Só a oração é capaz de remover o veneno das nossas atitudes. Do revide, do vingar, do desejar mal, da gente se alegrar aqui no coração quando a gente sabe que aquela pessoa que nos fez mal, e aí lá pelas tantas você toma conhecimento de que aquela pessoa está na pior, e no coração você diz, bem feito, que coisa boa, demorou, foi pouco. Já pensou? Misericórdia, Jesus diz que esse não deve ser o sentimento do crente. O sentimento do crente diante dos seus inimigos não é de ódio. O sentimento do crente diante dos seus inimigos, daqueles que lhes querem o mal, é de orar e de amar. Eu já disse que você não vai conseguir odiar aquele a quem você se dispõe a orar intensamente e fervorosamente. E Jesus está dizendo aqui que o amor é demonstração de submissão a Ele. Quem ama está submisso a Cristo. E a gente prova que está submisso a Cristo quando a gente não se alegra por ver que aqueles que às vezes nos prejudicaram e tentam nos prejudicar, se deram mal, não estão no bom momento na vida, estão passando um momento difícil, e a gente nem para tentar se solidarizar e dizer, precisa de algo que eu posso fazer para lhe ajudar? Você quer ver um exercício aí bacana para você fazer? É o seguinte, se você souber que tem alguém que tem bronca de você, que persegue você, que está na sua cola, ore para que Deus te dê uma oportunidade de você dar uma demonstração diferente para essa pessoa. Faz aquilo que a Bíblia diz. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Senhor, me dê uma oportunidade para me mostrar para esse sujeito que eu não sou da vingança, que eu faço bem a quem me faz o mal, e que eu possa fazer isso sem me orgulhar de todo o coração, mas que eu possa fazer isso para que o Senhor seja glorificado. Quem ama, meus irmãos, se coloca nessa condição, se submete a Cristo. Mas há uma terceira razão pela qual nós devemos amar. É que Jesus disse que o amor é resultado da nossa filiação.
O amor é resultado da nossa identificação com o Pai. O amor é resultado daquilo que nós somos em Deus, somos filhos de Deus. Porque o texto dá a entender que o amor, ele é a causa. Não, eu quero crer que ele é a consequência, porque Jesus disse assim: para que vos torneis filhos de Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então eu quero crer que o sentido é de que aquele que ama está demonstrando que realmente nasceu de novo. Aquele que ama está demonstrando que possui um coração transformado. Aquele que ama está provando, está demonstrando que ele é um filho de Deus. Aquele que ama está provando que ele é nascido de Deus. Aquele que ama está provando verdadeiramente que ele não vive mais para si mesmo, que ele recebeu um novo coração, e o amor de Deus é derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi outorgado. Porque o amor, meus irmãos, ele é resultado dessa nossa filiação. Só pode amar verdadeiramente aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo Jesus. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:8. Então, o amor de Deus, presta atenção, está na vida daquele que nasceu de novo. Nasceu de novo. Esse tem todas as condições de amar, e é por isso que Jesus está dizendo aqui o seguinte: como pode alguém que está em Deus odiar? É incompatível com a nova vida, é incompatível com essa filiação, é incompatível com essa natureza, e Jesus exemplifica isso dizendo o seguinte: olha o que é que Deus faz. Deus, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Só chove na horta do crente? O sol só brilha para o crente? E aí você vê uma chuva, a chuva só caiu na casa do crente, na fazenda do crente, no sítio do crente. Fora dele, ninguém. Não, é para todos. O sol é para todos. Jesus está dizendo, olha o que Deus faz. Lógico que ele está falando aqui da sua graça comum, dessas dádivas benevolentes dele, concedida a todas as pessoas indistintamente. E ele então está dizendo, por que se Deus é capaz de fazer isso com as pessoas, por que nós agora vamos ser seletivos na nossa maneira de tratar as pessoas? Por que nós agora vamos fazer essa discriminação? Por que nós vamos fazer essa segregação? Por que nós vamos criar muros? Não. A igreja não está aqui para criar muros. A igreja está aqui para construir pontes. A igreja está aqui para ser essa voz de Deus dizendo, em Cristo Jesus há reconciliação. Em Cristo Jesus, o ferrão do escorpião que está constantemente em nós pode ser retirado em nome de Jesus. Aquele desejo de viver querendo ferroar todo mundo, prejudicar todo mundo, detonar todo mundo, de falar mal de todo mundo, de desejar o mal de todo mundo, isso é arrancado em Cristo Jesus, porque, meus irmãos, nós não nos alegramos quando a gente vê que alguém que não serve a Deus, que não caminha com Deus, está caminhando para a perdição. A gente não fica aqui nesse lado da estrada e olhando para todo mundo que está do lado de lá e dizendo, oi, coisa boa, vocês, todo mundo se perdendo aí, foram tarde. Isso é incompatível. Jesus não sentiu isso. Jesus olhou para Jerusalém e ele chorou diante de Jerusalém, dizendo, Jerusalém, por que você age assim? Por que você se comporte assim? Por que você me trata assim? Agora, por que nós, crentes hoje, no século XXI, a gente vai ficar do lado de cá, alegre, todo mundo indo para o céu, e a gente olhando uma multidão nessa porta larga e nesse caminho largo, indo para a perdição, e a gente satisfeito com isso? E mais, desejando o mal das pessoas. Um crente não age assim, irmãos. Se a gente age assim de vez em quando, que a gente age assim de vez em quando. Deus conhece o nosso coração. Conhece. E nós precisamos realmente tratar o nosso coração em Cristo Jesus. E dizer, Jesus, esse sentimento é incompatível com a sua palavra. Eu não tenho esse direito. Eu me alegrei, Senhor Deus, diante de uma situação, não deveria. Não deveria.
Tem misericórdia, Senhor, perdoa a minha vida, quebranta o meu coração, porque o amor, meus irmãos, é resultado da nossa filiação. Quem ama está declarando, está demonstrando que está em Deus, que conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas há uma outra coisa que o texto me ensina. Porque o amor é demonstração da nossa imitação. Ele prova que nós estamos em Deus, mas ele nos convida a ter as mesmas demonstrações que Deus tem. O amor não é apenas formulações teológicas, o amor é demonstração real, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo, quem ama está imitando o Pai. Quem ama está fazendo aquilo que Deus faz. Porque Deus, ao mandar chuva, ao mandar o sol, ele não faz distinção de pessoas. Não existe nacionalidades, não existe barreiras raciais, não existe barreiras sociais, não existe cor da pele, não existe tipo de cabelo, não existe cor de olhos, não existe nada disso. Quem ama está fazendo aquilo que Deus faz quando Ele manda o sol, quando Ele manda a chuva, e está tratando a todos, indiferente daquilo que são, indiferente da sua condição, indiferente da sua profissão de fé. Deus demonstra o seu amor para com as pessoas indistintamente. Não podemos nos esquecer de que a prova do seu amor para conosco se deu pelo fato de ter Cristo morrido por nós, presta atenção, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por pessoas boas, Cristo morreu por pecadores, gente que quebrava a lei, gente que transgredia a lei, gente que desobedecia a Deus, gente que não tinha satisfação em Deus. Cristo morreu por nós, estando nós nessa condição. Então Jesus está dizendo aqui, quem ama está demonstrando que imita a Deus. Quem ama está demonstrando que imita a Deus. Mas há uma outra coisa que o texto me ensina. Porque o amor, presta atenção, não faz distinção de pessoas. Mas quem ama é distinto de outras pessoas. Jesus está falando de uma qualidade aqui que só o crente tem. Jesus está falando aqui de uma qualidade que nenhuma outra criatura possui, só o crente. Pastor, como assim? É isso que o texto está me dizendo. Olha só, acompanhe comigo aqui o que a palavra de Deus diz. Amai os vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos o mesmo? E é interessante Jesus usar essa expressão publicano, porque era um tipo de pessoa, naqueles dias de Jesus, um dos mais hostilizados. Era um judeu traidor, era um judeu que prestava serviço para um governo romano, era um judeu que traiu seus comparsas, que traiu a sua nação, que traiu os seus amigos, que traiu pessoas da sua própria raça, eram gente hostilizada, e Jesus está dizendo, até mesmo esse tipo de gente, ele é capaz de fazer o bem a quem ele faz o bem, ele é capaz de tratar bem quem ele trata bem, ele é capaz de cumprimentar quem ele cumprimenta, e Jesus está dizendo, se nós fazemos a mesma coisa, onde está a diferença? Não existe diferença, porque numa sociedade secular, sem conhecimento de Deus, sem a transformação de Deus, eles fazem a mesma coisa. Amar quem nos ama, tratar bem quem nos trata bem, ser cordial com quem é cordial com a gente, estender a mão quem estende a mão para a gente, isso é a coisa mais natural do mundo, é a coisa mais fácil do mundo. E Jesus está dizendo, não tem valor nenhum. Se nós fazemos esse tipo de coisa, apenas com aqueles que nos tratam da mesma maneira. Ele está dizendo que a virtude está em fazer isso com quem não tem a capacidade de nos tratar assim. Tratar bem quem nos trata bem, amar quem nos ama, estender a mão quem nos dá aquele cumprimento bom. Já desviou de alguém? Já chegou na igreja assim, deu uma olhada, olhou. Ih, rapaz, fulano está ali, passei de largo. Quero distância. Já fez isso alguma vez na sua vida?
Nosso templo aqui tem duas portas. Tem a porta principal e tem uma porta lateral. Não é? Já aconteceu de repente, você está aqui e fala assim, não vou por aqui não, porque eu vou esbarrar com fulano. Não quero. Vou passar de largo. Por quê? Jesus está dizendo que o amor não faz distinção de pessoas. Mas ele diz que quem ama é distinto de outras pessoas, porque ele está falando de uma qualidade que não está presente em todas as pessoas, só está presente naquele que nasceu de novo. Só está presente no crente. Só o crente, presta atenção aqui, é capaz de fazer o que nenhuma outra pessoa faria. Jesus está dizendo aqui que só o crente é chamado para fazer o que nenhum outro faz e aquilo que nenhum outro, presta atenção, é capaz de fazer. Numa sociedade normal, ela trata bem quem lhe trata bem. Tratou mal, tu leva a pancada. É assim que funciona na sociedade. Jesus diz que com o crente é diferente. O crente é uma pessoa distinta dos demais. Ele é uma espécie ímpar, especial de pessoa. E isso não o torna arrogante e soberbo, pelo contrário, mais humilde, pois ele sabe que assim o é por causa de Deus e não de si mesmo. O crente não pode ser explicado com termos naturais. Há no crente algo de anormal, antinatural, incomum, sobrenatural. Fala sério. O cara pisa no seu pé, o cara te persegue, te provoca, vai para as redes sociais, te detona. Você sabe que o cara coloca, porque a gente sabe, viu? A gente sabe quando o sujeito coloca um trem lá na rede social, a gente sabe o endereço daquilo. A gente sabe o veneno. Eu estou falando, a gente sabe, quando tudo que você posta lá, você sabe a quem você quer atingir, você sabe a quem você quer atacar, você sabe o destino daquilo, você sabe qual é o propósito, Deus conhece, sabe a motivação do nosso coração. Então, a Bíblia está falando aqui de alguém que possui uma capacidade ímpar, singular, antinatural, sobrenatural. Um cumprimento, irmãos, eu achei legal demais isso aqui. Olha o que Jesus disse, se vocês cumprimentarem apenas aqueles que vos cumprimentam, o que a gente está fazendo demais? E um cumprimento pode dizer muito. Sobretudo, se traz desejo de bem-estar. Se determinadas pessoas são intencionalmente ignoradas dos nossos cumprimentos, que diferença há entre um cristão e qualquer outra pessoa que não professa essa fé? Um cumprimento pode demonstrar muita coisa acerca do que a gente sente em relação àquela pessoa. Um aperto de mão sincero, um abraço verdadeiro, a gente sabe o que a pessoa está transmitindo ali. Por isso que cumprimento é coisa séria, viu? Vamos melhorar os nossos cumprimentos aí. Agora está tenso, mas na hora que liberou geral, tá certo? Nós vamos pular na benção. Vamos dar aqueles cumprimentos assim, do sujeito fala assim, rapaz, o negócio foi exponencial, melhorei assim, saí energizado daquele culto, só com os abraços das mãos. Foi demais. Foi mega power. Entendeu, irmão? Aquele abraço, aquele aperto de mão. Irmão, te desejo uma semana de bênção, de graça, de poder de Deus na sua vida. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que o cumprimento pode demonstrar muito do nosso sentimento para com as pessoas. Isso aqui melhorou demais a minha vida. Já gosto de cumprimentar, já gosto de dar um abraço, me turbinou, então vamos melhorar, porque um cumprimento pode revelar muita coisa linda do nosso coração. Para terminar, porque quem ama se assemelha àquele que é amor por essência. Porque Jesus diz, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Talvez a gente poderia melhorar isso aqui e dizer o seguinte, porque quem ama demonstra maturidade. Talvez esse termo perfeito está associado aí a essa questão do teleios, de um crente maduro. Um crente mimado, sabe qual que é o crente mimado? É o pirracento. É o crente pirracento. É o crente milindrado. É o crente milindrado. Tem muito crente milindrado. Porque não sei o quê. Não sei das contas. Crente milindrado.
Às vezes as pessoas não cumprimentam a gente porque o negócio estava corrido, o cara tinha que correr, a panela estava no fogo, e a mulher está dizendo, meu bem, terminou aquela escola dominical, você vaza daquele negócio, porque senão vai chegar aqui, o pau vai quebrar na sua cabeça. E o cara saiu doido depois da escola dominical, não cumprimentou todo mundo, e você ficou pensando assim, por que aquela pessoa não cumprimentou? O que eu fiz com aquela pessoa? Como assim? A gente tem que melhorar a cabeça. A gente tem que melhorar essas coisas no nosso coração e deixar de ser crente milindrado. Jesus está dizendo aqui, quem ama demonstra maturidade. Amor é para gente madura. Amor é para gente adulta. Vou compartilhar um negócio muito pessoal aqui. Quando eu comecei a namorar uma moça muito abençoada lá de Dom Cavate, aquela que hoje é minha esposa. E aí, já viu, né? Hoje é tudo platônico. Platônico. Conhece meio-dia, 5 horas da tarde, é a razão da minha vida. É o meu tudo. E eu fico pensando, meu Deus, ou eu estou assim com a cabeça ruim, ou esse povo que está assim tudo muito, né? Tudo assim muito bombástico. E eu sempre entendi esses sentimentos como sendo coisas assim muito genuínas, muito profundas do coração. E eu sempre pensei muito antes de dizer assim, eu te amo. Porque eu acho que a demonstração de amor, ela pressupõe maturidade, ela não pressupõe um estado de emocionalidade circunstancial. Sobretudo quando está muito associado assim àquelas determinadas fases da vida da gente, onde tudo assim é muito intenso. Os hormônios estão assim naquela fase abençoada, não é? Aquela coisa linda do adolescente. Estava contando um dia desse para minha esposa, minha época de adolescente. Fase boa! Mas, meu Deus do céu, era uma luta! Mas foi uma fase linda. E Jesus está dizendo que quem ama está demonstrando que é adulto, que é maduro, que é gente experimentada, que é gente forjada, que é gente lapidada, que é gente que não vira a cara com facilidade, que é gente que não deixa de socorrer o próximo, que é gente que não deseja um mal ao próximo, que é gente que sabe conviver com a oposição. Irmãos, é isso que Jesus quer de nós. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. O padrão de Deus para o seu povo não é nada mais, nada menos do que o seu próprio caráter. E a gente prova que conhece a Deus amando as pessoas. E essa perfeição, conforme nós falamos, significa concluído, plenamente desenvolvido. Aqui nada falta. Um crente maduro, um crente adulto. Gostava muito de conversar com o Cavalcante, me permita citá-lo mais uma vez, porque às vezes quando a gente o exortava com amor, com carinho, ele diz, pastor, e às vezes depois eu ligava para ele e falei assim, meu irmão, eu acho que eu não fui feliz na minha colocação, eu te peço perdão. E ele falou assim, pastor, só fique tranquilo comigo, não tem desse negócio, sou cascudo. Não tem desse negócio de mimimi comigo não, pastor. Pode ficar em paz. Eu falei assim, não, meu irmão, mas é uma questão de consciência, eu acho que eu lhe devo um pedido de perdão. Ele disse, está tudo certo, pastorzão, está na bênção. Um crente maduro é assim, mas um crente mimado fica remoendo aquele negócio. Entra ano e sai ano, que até não sai dali. Em nome de Jesus, a palavra de Deus nos convida a subir o nível da nossa espiritualidade. E Jesus está dizendo que o amor é para ser demonstrado, para ser vivido, porque o amor é demonstração de maturidade cristã. Amor é para gente adulta. Amor é para gente grande. Amor é para gente madura. Termino dizendo, irmãos, o seguinte, que essa passagem serve para nos ensinar sobre como nossas vidas podem ser governadas por outras pessoas, por meio daquilo que elas fazem ou do que falam a nosso respeito. Agora, preste atenção, grande parte do que pensamos, agimos e comportamos está inteiramente ligado às outras pessoas. É interessante isso. Basta estarmos no mesmo ambiente que determinadas pessoas estão para que o nosso espírito se agite. Fala sério. Você chegou no lugar, tem ali alguém por quem você não nutre os melhores sentimentos, pronto, ficou ruim o ambiente. Atrapalhou tudo, estragou tudo, você fechou a cara, deu vontade de ir embora, ficou sisudo, não está legal. Veja, esse texto serve para ensinar para mim e para você como que o nosso comportamento pode ser regido por outras pessoas.
Por isso que nós precisamos melhorar, por isso que nós precisamos crescer, por isso que nós precisamos ser crente adulto, maduro na fé. Segunda coisa, devemos entender a diferença entre amar e gostar de uma pessoa. Gostei do que o Dr. Mark Lloyd Jones, já falecido, disse a respeito disso. Jesus disse para amarmos os nossos inimigos. Presta atenção comigo aqui. E não para gostar dos nossos inimigos. Gostar para nós é algo mais natural e espontâneo. Jesus não nos chamou para gostarmos de todas as pessoas, isso é uma falácia. Como resolvemos isso? Deus nos ordenou a amar uma pessoa. Agora, preste atenção. O amor é ativo. Então, se você ama, dê demonstrações de bondade, como se você gostasse. Porque quando a gente gosta, a gente quer agradar, não quer não? Quando a gente gosta de alguém, a gente se importa. Meu irmão, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Estou te achando assim, estou te achando assado, e etc. Então, preste atenção nisso. Há uma diferença entre amar e gostar. É para a gente amar o nosso inimigo e tratá-lo como se a gente gostasse dele. Isso não é falsidade, não. Não é disso que o texto está dizendo, não. Não é hipocrisia também, não. Por último, não. Quem é o meu próximo? Qualquer pessoa que esteja sofrendo necessidade. Próximo é qualquer pessoa portadora de necessidade, seja material, seja espiritual. Você pode não ter afinidade com ela, você pode não saber onde ela mora. Qualquer pessoa portadora de alguma necessidade, ele é o meu próximo. E ele precisa ser amado. Termino dizendo que Jesus nos convida a pensar com profundidade a respeito do amor. E eu cito aqui algo que eu li de um comentarista que diz o seguinte: a devida atenção ao espírito deste texto é que faz tão atrativa a nossa religião cristã. A negligência quanto às verdades ali contidas leva à deformação do cristianismo. Cortesia, gentileza, ternura, consideração pelas outras pessoas são alguns dos melhores ornamentos do caráter dos filhos de Deus. Não existe religião cristã na grosseria, na aspereza, na indelicadeza ou na falta de civilidade. As redes sociais demonstram muito o espírito que paira sobre os crentes da atualidade. As mídias sociais, Facebook, Twitter e tantas outras mais, têm talvez feito uma denúncia muito séria a respeito do espírito que paira sobre a igreja de Deus na atualidade. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para um texto como esse e dizer o que Deus quer de nós e como viver essas verdades numa sociedade como a nossa. Sejamos diferentes, façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Eu quero orar terminando aqui, agradecendo a Deus pela sua companhia aí conosco durante essa transmissão. Vamos orar e vamos ser despedidos aí com a bênção em nome de Jesus. Já ia falar assim, coloquemos-nos em pé. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Senhor amado, aqui está a tua palavra. E só podemos, Deus, realmente vivê-la pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Deus, o Senhor conhece o meu coração e o coração daqueles que estão nos ouvindo e vendo. E a minha oração, Deus, é que o Senhor possa tirar do nosso coração o ferrão, possa tirar do nosso coração o veneno, que se agrada, que se alegra, às vezes, ó Deus, por saber de que alguma coisa que aconteceu em relação a alguém que nos prejudicou, e nós nos alegramos, Deus amado, com determinadas situações e acontecimentos com tais pessoas. Oramos, Deus, para que o Senhor nos dê a oportunidade de demonstrar que nós realmente podemos amar os nossos inimigos, que nós realmente podemos fazer o bem, Senhor Deus, a quem nos fez o mal, que nós podemos realmente, Senhor Deus, cumprimentar aqueles que realmente não gostam dos nossos cumprimentos, que nós podemos realmente, Senhor Deus, nos importar com quem não se importa com a gente, que nós podemos verdadeiramente, Senhor Deus, fazer o bem àqueles que nos fizeram mal, em nome de Jesus, à luz desse texto, dessa palavra, desse desafio tão grande.
Deus, eu te peço que o Senhor possa nos abençoar e transformar o nosso coração. Amor é coisa séria. Amor demonstra a nossa identidade no Senhor. Amor demonstra que nós somos filhos do Senhor. Amor demonstra que nós estamos imitando o Senhor. Amor demonstra que nós somos crentes adultos e maduros. Então nós oramos, Deus, por uma igreja madura. Nós oramos por uma igreja adulta. Nós oramos, Deus amado, por crentes maduros na fé, em nome de Jesus. Oramos, Deus, para que o Senhor possa tirar da nossa vida toda milindragem. Oramos, Deus, para que o Senhor possa tirar da nossa vida toda superficialidade. Oramos, Deus, para que o Senhor possa fazer da nossa vida gente realmente adulta na fé, gente que faz o bem, gente que ama o próximo, gente que ama o inimigo, gente que ora, gente que deseja o bem àqueles que querem o mal. No nome de Jesus, Deus, oramos por isso. Oramos porque estamos diante de tantas oportunidades assim. Oramos porque o Senhor realmente, verdadeiramente escancarou as portas para as boas ações. Então, Senhor, em nome de Jesus, a começar na minha vida, porque o Senhor sabe dos venenos que podem se acumular no coração de alguém que está à frente de uma comunidade. O Senhor sabe muito bem. As críticas, as palavras duras, as ações, como que isso, Senhor Deus, podem envenenar um coração de um pastor. Então, no nome de Jesus, a começar na minha vida, que o Senhor possa verdadeiramente me transformar a cada dia para que eu possa viver essas verdades para a glória do Teu nome. E que isso possa irradiar e possa contagiar a vida de todos aqueles que fazem parte desta igreja, desta comunidade. Oramos, Deus, para que resoluções de conflitos possam acontecer. Oramos para que oportunidades o Senhor possa nos dar para que nós possamos fazer o bem àquele que um dia nos fez o mal. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e nos alegrar por ver que aquele que nos fez o mal não está numa pior, mas que ele foi alvo das nossas orações e o Senhor agiu com bondade, com graça, com misericórdia. Oramos por isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E aí, o que você vai fazer essa semana? Vai pegar esse texto e vai colocar aqui, ó, acabou. Que é isso, pastor? Isso aí é para os ETs espirituais, não é para nós, não. Isso aqui é diferente, eu quero encorajar você. Você sabe que está no seu coração. Se há veneno aí, se há ressentimento, se há mágoa, se há desejo de vingança. Eu queria que você, em Cristo, tratasse isso e que Ele te desse a oportunidade de se ver livre disso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Queridos, obrigado, viu? Pela vida de todos, que Deus abençoe muito as suas vidas. E eu esqueci de dizer aqui o seguinte, que embora muitos sejam alvos do amor provedor de Deus, isso não significa que eles são alvos do amor redentor de Deus. Mandar chuvas e o sol é uma coisa, conceder a bênção da salvação e da vida eterna é outra. Então o texto não está falando de universalismo, pelo contrário, o texto está dizendo que Deus concede o seu favor, a sua bênção, sua graça comum na vida de muitos. A graça especial de Deus é outra coisa. E talvez, quem sabe você, pode não ser o seu caso, tenha sido alvo do amor provedor de Deus. É sol, é chuva, é arroz com feijão na casa, é trabalho, tanta coisa linda. Mas falta o mais importante, reconciliar-se com Deus, voltar-se para Deus, render-se ao Senhor Jesus. Que Ele te conceda não só as bênçãos naturais, as provisões naturais, mas que Ele te conceda essa bênção extraordinária, o seu amor redentor em Cristo Jesus. Uma boa semana para você e sua família, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de amor derramado no coração, uma semana de oportunidades para demonstrar amor ao outro. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Obrigado, gente. Terminamos aqui até domingo às 19 horas com o nosso culto presencial, conforme nós já informamos aí. Tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Tchau.